Este podcast é um oferecimento. Mais Cor, Tintas e Revestimentos. Juntos vamos colorir e revestir os seus sonhos. SFI Chips MS, provedora de soluções em serviços de preparação eletrônica automotiva. Daniele Mitani, Arquitetura e Interiores, transformando os sonhos da sua família em ambientes acolhedores e personalizados. Espaço Malbec Eventos, tornando o seu evento verdadeiramente especial. E Bote Marketing na sua empresa. Estamos de volta para nossa segunda temporada aqui no Liderando com Fé. Que alegria, né, pai? Que beleza, hein, Gabriel? Eu estava com saudade. Eu estava com saudade de ter essa comunicação, porque a galera que tá lá do outro lado, ela é super de Deus. Super de Deus. Aí. É muito líderes de excelência. Sim. É uma audiência qualificada aqui, o pessoal do Liderando com Fé, não é brincadeira. Liderando com Fé. E é isso Alto aí. Nível. Estamos muito felizes, cremos que vai ser um ano aí muito abençoado, de muita história boa, de muitos convidados excelentes, que eu tenho certeza aí que vocês vão aprender muito com a jornada deles. E aqui a gente fala sobre liderança, aqui a gente fala sobre uma liderança que tem fé. Então fique com a gente até o final desse episódio, porque ele é especial, né, pai? Uma convidada... Aliás, nós estamos voltando no mais alto nível por causa da convidada. Pensa uma convidada dessa, É uma Gabriel. grande inauguração aqui, né, do podcast em 2025. Deus, é Estamos recebendo, como você já viu aí na thumbnail, né? Rose Modesto. A Rose, ó, já foi professora, é professora ainda. Já foi vice-governadora, deputada federal, vereadora e agora, mais recente, disputou aí a cadeira para a prefeitura aqui em Campo Grande. Rose, muito obrigado. E, além de tudo, é nossa amiga, né? Sim, mais isso que eu ia falar. A parte mais importante, que você sabe que eu também sou modesto, né, Gabriel? Você é modesto. Eu faço parte da família ali. Pergunta mesmo? Pro Rinaldo. Faz parte mesmo, faz muito tempo já. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Pronto. Primeiro dizer que é uma alegria poder estar aqui com vocês. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Pastor Ronaldo, super de Deus. É muito bom poder estar aqui. E a gente que assistia aí os entrevistados falava, que dia será que eu vou lá? Tamo com moral, hein, pai? Tamo com moral. E eu tô muito feliz de ter chegado esse dia, de poder estar aqui com vocês, né? E falando com todos vocês que vão aí assistir esse bate-papo muito bacana aqui, que é um bate-papo de fé. É liderando com fé num bate-papo de fé. Isso aí, show de bola. Que isso, a honra é nossa. Bom, e pra gente iniciar aqui, assim, a sua trajetória, né, mostra que você tem seus objetivos, seus sonhos, lutou pra conquistar, pra chegar em cada lugar. Assim, na sua opinião, o que faz uma pessoa, né, na sua jornada de liderança aí, alcançar os seus objetivos, os seus sonhos, mesmo diante de tantos desafios? Sim. Isso eu quero saber mesmo, porque eu conheço a origem. Isso. Um pouquinho da origem da Rose. Não foi fácil, eu sei que não foi. É super de Deus. Fala igual minha mãe fala, não foi bolinho não, né? Não foi bolinho não. Essa é uma boa, não foi bolinho não. Gabriel, você sabe uma coisa muito interessante, né? Primeiro, um dia eu ouvi uma frase que fala assim, que o segundo dia mais importante da nossa vida é quando a gente descobre qual é o nosso propósito de vida. O primeiro é quando a gente nasce. O segundo é quando você descobre qual é o seu propósito de vida, né? Então, o que, na minha avaliação, assim, o que me permitiu chegar onde eu cheguei, ter passado pelos lugares onde passei, de ter trabalhado onde trabalhei, espaços, assim, realmente que Deus me honrou muito, sabe? Me deu oportunidades, presentes, que é de poder você realmente estar fazendo a boa política, representando pessoas e cuidando de gente. Primeiro é a convicção que eu tenho de que eu estou vivendo realmente o propósito que Deus tem para mim. Legal. Quantas vezes eu perguntei, pastor Ronaldo, antes de disputar a minha primeira eleição, né? Mas Deus, será que é isso mesmo? Eu tinha medo, sabia? Porque a política, ela, infelizmente, por conta de alguns, ela se tornou marginalizada. Muita gente olha e fala, poxa, política é lugar de ladrão, política é lugar de gente que quer mudar a própria vida. As pessoas não têm muita tolerância mais, né, de falar. A imagem do político, de forma geral, às vezes, porque desgastou. As pessoas, às vezes, acabam generalizando. E eu via o meu irmão, o Rinaldo, e eu via, às vezes, as pessoas falando cada coisa do Rinaldo. Eu falava, eu não quero isso pra minha vida, eu não quero, mas é o chamado que Deus tem. E aí, o primeiro passo, se eu pudesse dar uma dica pra alguém, né? Fale com Deus, pergunta, porque quando a gente abre o coração, Deus fala com a gente, né? É verdade. Se
se o que você está sonhando, o que você está buscando, se realmente é a vontade de Deus para sua vida. E eu sempre tive muito temor a Deus nesse sentido e sempre busquei saber. E eu não tenho dúvida que Deus tem um chamado para a minha vida nessa área, né? Então, eu penso que o sucesso, e é interessante que até as não vitórias que eu tive nas eleições, né, que eu ganhei, me elegi vereadora 2 vezes, depois me elegi vice-governadora, aí perdi uma de prefeita, depois fui a deputada mais votada do estado, aí disputei o governo, não ganhei, e a prefeitura agora também essa disputa. Até as eleições que eu não ganhei, eu vejo como algo muito importante na minha vida, Sim. porque isso me tornou mais madura, eu aprendi mais, né, você vai ficando mais... É o processo, né? Isso. E a gente passando no processo, fortalecendo a nossa fé em Deus, a gente ganha muito com isso. E, né? aliás, esses dias eu estava assistindo aqueles recortes no Instagram, eu vi um recorte bem interessante do T.D. Jakes, o bispo T.D. Jakes, ele sempre fala... E uma coisa assim que eu não tinha visto, você percebe mais uma observação que ele fez sobre aquele versículo, é o que você está falando, que diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Olha isso. E ele estava justamente dizendo isso. Ele fala, olha, se você tem um propósito, porque tem gente que acha, só lê a primeira parte, todas as coisas contribuem para o bem. Então todas as coisas contribuem para o bem. Ele esquece de perceber que é os que amam a Deus e o que são chamados segundo o seu propósito. Porque o propósito é que dá tudo isso que você está falando. E é o propósito que te mantém vivo também. Que mantém vivo. E eu acredito muito nisso, sabe? E foi uma coisa interessante para a gente mudar talvez aqui o tema. Quando eu perdi a primeira eleição, que foi a prefeitura de Campo Grande, foi uma coisa interessante, porque eu falei assim, puxa, será que Deus realmente tem esse chamado para mim? Porque a tendência quando você perde uma eleição é você desaparecer, você sabe, Gabriel? Uhum. E o que aconteceu comigo foi diferente. Eu tive uma derrota eleitoral e uma vitória política. Em todas que eu perdia nos votos, mas eu saía bem. Olha que coisa interessante. Igual está acontecendo agora nessa de Campo Grande, né? Eu não tive a maioria dos votos, por isso não me elegi. Porém, o sentimento da cidade é muito positivo em relação a mim. Você que disputou essa eleição agora, eu acredito que você já deve ter ouvido, Gabriel, em alguns lugares por onde você andou, as pessoas dizendo, não desiste. Não é? Você já ouviu isso? Já ouvi muito. Por quê? Porque tem cheiro de que tem um propósito de Deus na sua vida nessa área e vai acontecer no tempo certo. Isso aí. Então, o importante é ter essa ciência de propósito, essa ciência do chamado, ter no coração. Ter no coração. Porque ganhando ou perdendo, você tendo sucesso ou não nos seus projetos, se é um propósito de Deus, é só questão de tempo. Deus vai cuidar de você. De alguma forma, Deus vai cuidar como está cuidando. Boa. E a gente, falando então já aqui que a gente puxou esse assunto, dessa última corrida aí eleitoral, né? Rose, uma pergunta direta, assim, porque eu imagino que não é fácil, não. Como que faz para conquistar 210 mil votos? 210, 122 aqui em Campo Grande. Como que foi essa experiência? Conta pra gente. Não deve ser fácil. Não, e outra, só ainda para dar uma esquentadinha a mais. Puxa, não ficou aquele... Quase foi, né? Que essa coisa, quando é por quase, parece que dói mais, né, Pastor Ronaldo? Fala, nossa, gente, se eu tivesse isso, Você começa, se tivesse. Aí a gente volta lá depois, novamente, a nossa fé, né? Se tivesse nada, é o tempo de Deus, é o propósito dele e é a perfeita vontade dele. Isso. Mas assim, eu tenho uma história em Campo Grande de trabalho prestado há muitos anos. Aqui eu cheguei em 85, tinha 7 anos de idade, estudei, me formei, fui dar aula em várias escolas, entrei na política, então tenho um trabalho como professora, tenho um trabalho como vereadora, né? E que vocês, o Leite Modesto, sempre acompanhou, né? Ronaldo Leite Modesto. Sempre acompanharam, né? Como vereadora, depois como vice-governadora, como secretária de Estado, tivemos a oportunidade de, inclusive, trabalhar juntos e contribuir com o nosso Estado. Depois como deputada federal, à frente da Sudeco, enfim, esse trabalho todo, Gabriel, eu penso que a cidade que já nos conhece, né, e que a gente não agrada todo mundo, mas grande parte da cidade reconhece também o nosso esforço em entregar o melhor que eu pude nesse período, né? Então, eu acho que esse resultado tem tudo a ver com isso. E uma outra questão é sempre aquele sentimento, talvez, de insatisfação que alguns têm com A ou com B, e aí vê na gente também aquela vontade de mudar, né? Eu sentia muita gente falar para mim, Rose, precisa mudar. E nesse momento você representa essa mudança. Então as pessoas me viam também como uma mudança. Mas é uma mudança de alguém que já está aí há tanto tempo, mas é uma mudança de alguém que nunca foi prefeita, né? Então as pessoas tinham muita vontade de me ver prefeita. Eu acho que isso tudo
ajudou a gente ter essa votação tão expressiva. E uma outra coisa que é importante, ao longo da minha vida pública, e eu falo isso assim com muita alegria, graças a Deus, Gabriel, eu nunca respondi um processo na minha vida, eu nunca me envolvi em processos de corrupção, não tem nada que desabone a minha imagem, né? Em eleição, e eu falo isso com tristeza, né? E aqui não quero, jamais vou falar nome de ninguém, nem acusar ninguém, mas foi uma eleição de muita mentira também, sabe? Muita fake news, e querendo ou não, não é nem maldade das pessoas, as pessoas às vezes olham aquilo e já compram como uma verdade, né? Sim. E hoje a rede social, ela tem um poder tão maravilhoso que a gente pode usar para o bem, né? Falar de Jesus, levar uma palavra de esperança, divulgar o seu trabalho, né? As suas habilidades. Tem muita coisa interessante. Aprender mais, você tem acesso a muitos conteúdos, mas você não pode comprar e nem acreditar em tudo aquilo que você ouve ou vê. Então, essas mentiras todas, né, que a gente viu também acontecer nesse processo da eleição, acabou que eu acho que desmotivou algumas pessoas de votarem em mim. Mas a grande maioria dos eleitores acreditaram, essa é a Rose que a gente conhece. Ficha limpa, tem trabalho prestado, a gente quer uma mudança, acho que ela representa isso. Tem a ver com isso, essa votação de mais de 210 mil votos. Uma votação muito expressiva. 49% praticamente, né? Parabéns pelo trabalho. Eu estava ali disputando como vereador, Sim. mas a gente via que não foi uma eleição fácil, muito né? disputada, como né? Quase toda eleição é muito disputada, é difícil. A de vereador é mais difícil ainda, Gabriel. É complicada, né? Muito difícil. Você foi para a eleição mais difícil que existe, tá? Mais muitos difícil. falam isso mesmo. Muito candidato a vereador, né? Enfim. E também tem as maldadezinhas também entre os candidatos a vereador. Mas você foi um campeão. Eu não tenho dúvida que o teu momento vai chegar. Amém, obrigado. E a gente falando sobre fake news, né? Sobre as narrativas. Hoje é um tema conhecido, fake news, né? As famosas narrativas. Inclusive, a gente provavelmente aqui no próximo episódio, a gente vai receber uma médica, né, pai? Psiquiatra, que ela vai falar sobre essa questão da autoliderança, né? A gente vive também num momento difícil, assim, na questão da saúde emocional e etc. E eu imagino que quando a gente vê no jornal, lá nas mídias sociais, você, no caso, vendo alguma mentira ou, enfim, um fato invertido ali que fizeram sobre você, e até às vezes coisas pesadas, né? Que mexem no nosso íntimo, no com a nossa família, no pessoal. Como que é ter essa autoliderança, assim, hoje? De falar, olha, eu não sou isso, eu vou seguir firme, né? Seguir firme em busca do objetivo. Porque talvez tem muitas pessoas que vêm até desistir ou desanimar, né? Olha só, como que é importante, e quando a gente fala um pouquinho, assim, da nossa experiência com Deus, pastor Ronaldo, a gente não fala só porque você quer levar alguém para sua igreja ou para sua religião. A gente fala porque como é bom você ter comunhão com Deus e conhecer e saber, né, da existência, da força, do poder dele. Eu acredito muito nisso. Todas as vezes que eu ficava um pouquinho paqueada, porque é interessante, você falou da questão emocional. Existe uma bala emocional mesmo, com viu? certeza. Muito, por mais que a gente tenha a nossa fé fortalecida em Deus, por mais que eu sei, né? Eu sei, há muito tempo eu sei, que é Deus que nos justifica, que o tempo vai realmente mostrando quem é quem, qual é a verdade. Mas tem aqui sangue, né? Você é ser humano. Ser humano. Imagina Jesus, o que ele viveu. Nós somos a imagem e semelhança dele, né? Então, o que ele sentiu, a gente sente também, né? Sim. E eu, naqueles momentos, assim, eu pensava, bom, peraí, eu tenho duas saídas, né? Ou eu desanime, fica aqui dentro de casa, às vezes até um pouco deprimida, ou eu acredito nesse Deus aí que vai me justificar e eu vou seguir de cabeça erguida. Aí entra as duas coisas, né? Eu também fui na terapia, fui conversar com um psicólogo. Procurar um profissional. E aí é interessante, sabe? Tem hora que a gente precisa, né? Sabe o que eu vi? Eu fui lá um dia e aí o psicólogo falou assim pra mim, Rose, tudo é subjetivo. Essas mesmas pessoas que te acusam disso ou daquilo outro, entendeu? E elas estão... Você está me dizendo que elas estão mentindo, que é mais do que nunca. Se fosse verdade, ele ainda disse assim, ainda assim você teria que estar bem. Não sendo mais ainda, levanta a sua cabeça, não tem ninguém aqui com moral, com nada para ficar tentando, entendeu? Impor a você aquilo que você não é. Entendeu? Então, levanta a tua cabeça, tal. E aí eu fui lá no bate-papo legal, mas eu sempre voltava, Gabriel, era ali pra minha fé, pastor Arnaldo. Era Deus. E aí Deus blindou o meu sentimento de um jeito, Gabriel. Mas blindou mesmo, assim, entendeu? Blindou porque as pessoas falavam, Rosa, como é que você tá dando conta com tanta coisa chata, com tanta coisa pesada que tá saindo? Era Deus blindando mesmo os meus sentimentos. E Deus continua blindando depois da eleição, blindando, né? Que bom. Porque, puxa, perder uma eleição é uma coisa dolorida, né? Sim.
E eu saí dessa eleição, lógico que você lamenta, é tão pouquinho, né? Você começa, mas dizer para você, puxa, ficou triste, Rose. Lá, fiquei triste porque era uma oportunidade que eu tinha de colocar em prática todos os sonhos que eu tenho para Campo Grande, a minha vontade de ajudar a transformar essa cidade, mas não pela derrota. Sabe, a derrota em si, a derrota pessoal, de forma alguma. Porque eu sei que é só um tempo, vai acontecer. Vai acontecer. Promessa de Deus, né, Gabriel? Tem promessa. Eu tava falando aí, vem o resultado, dá uma batida também, como você tava dizendo pro ser humano, é o Gabriel que sabe muito bem o que é isso. Sim, viveu isso agora. É interessante como você vê muitas pessoas que você conversa e tal, dizendo não, no caso dele, né? Deve ter acontecido no seu caso. Não, conheço você. E olha, pode ficar tranquilo. Aqui eu vou falar e vou fazer. E eu recebi isso de tantas pessoas que eu falei, meu Deus, acho que o Gabriel vai ter uns 10 mil votos. Tipo isso. Tanta gente que bate nas costas, né? Pois é. Tanto é que quando teve o resultado, eu quase pedi o código-fonte. Porque... não é possível, aconteceu alguma coisa com essa urna, né? Por isso que o voto auditável era tão importante. Tão importante, né? É verdade. Não deixa a gente na dúvida, né? Eu votei como deputada federal, Gabriel, coisa a favor, boa. Isso entendeu? é importante. Por que não, né? Por que não? É transparência. É transparência. Poxa, eu não tô aqui afirmando, né, que as urnas foram... Não tô afirmando nada disso. Mas se você pode ter algo mais transparente, por que não? Claro, e no meu caso, tô claro que eu tô brincando, né? Lógico, com certeza. Eu também. Eu na mesma coisa. E eu que todos os institutos de pesquisas do Brasil inteiro, né? Eu quero código-fonte também. Não, porque eu sou uma pessoa de fé, assim, nesse fato. Eu acho que não houve problema nenhum com as urnas. Eu acho que foi mais... É uma eleição mesmo muito dividida. Muito dividida. Pastor Ronaldo, a eleição de vereador... Gabriel, eu tô falando de verdade. É a eleição mais difícil que porque todo mundo conhece, né? O primo, amigo, dentro vizinho. Da tua igreja, tinha vários. Tinha vários. Entendeu? Aí você vai ali no grupo de amigos que já estudou, também tem. Aí você vai no trabalho, também tem. Então é muita coisa. É muita coisa, é verdade. E assim, falando aqui, né, pai? Eu já aprendi muito, assim, duas coisas. A primeira... Para você alcançar seus objetivos, seus sonhos, tem que ter o seu chamado, o seu propósito, saber bem para onde você vai. E a segunda é esse autoconhecimento, né? Que é importante, saber quem você é. Lógico. Isso é mentira, isso aí não é sobre mim. É isso mesmo. E a gente sempre fala que na jornada do líder é importante ele saber quem ele é primeiro, né? Porque os desafios são inúmeros, Exatamente. Né? E quando você acredita em você, as pessoas também passam a acreditar. Sim. Eu andava com tanta convicção, com tanta certeza que eu não era... nada daquelas mentiras que as pessoas estavam dizendo, que as pessoas, a grande maioria não acreditou. Tanto é que eu quase venci as eleições. Claro. Isso aí. Senão não ia ter tudo Senão não teria tido nem 20% dos votos, eu tive quase 50%, né? Então é isso. Bacana. E assim, você como uma liderança feminina na política, né? Sim. Já está aí um bom tempo, né? Como você contou aqui nossa trajetória. E muitos dizem que ainda o ambiente político ele é um pouco hostil para a mulher. Você sente isso? Você acha que é ou não? Como que a gente muda isso com mais participação das mulheres? Gabriel, eu sempre penso assim, olha... A mulher, ela vem, obviamente, em todos os sentidos, né? Antigamente, por exemplo, a mulher ela ia menos para o mercado de trabalho. Sim. Era comum a gente ver as mulheres mais ficando no ambiente da casa e não tem nada errado com isso. Poxa vida, se todas as mulheres tivessem a oportunidade de ficar mais tempo em casa com seus filhos, né? Aquele momento para a criança, ele é fundamental, esse contato da mãe e do pai também, né? Então, assim, não tem nada errado com isso. Agora, se a mulher quer ir para o mercado de trabalho, se ela tem um sonho de ter uma profissão, e também não tem nada errado com isso, pelo contrário. Sim. Eu acho que a mulher tem uma bela de uma capacidade, pela sensibilidade que Deus nos deu. Essa diferença entre nós que Deus nos deu, ela é perfeita. Por isso que Deus fez, senão ele teria feito só homem ou teria feito só mulher. É verdade. Então, assim, as nossas diferenças que nos completam tanto, ela é importante dentro de casa, no mercado de trabalho e na política não é diferente. Eu acho que o desafio para a mulher é realmente assim, a própria mulher, ela ter coragem de colocar o nome, porque é um ambiente, a política é um ambiente hostil para todo mundo. Para o homem também, como eu disse, né, a credibilidade na classe política diminuiu muito ao longo dos anos. E nós precisamos recuperar isso com bons nomes. Porque quanto mais gente decente tiver, mais nós vamos recuperar a confiança do eleitor novamente na política. Né? Eu não posso reclamar disso porque sei que por onde passei, teve gente que me discriminou, talvez, porque às vezes você tem dificuldade de falar, sabia, pastor Ronaldo? As pessoas, parece que quando uma mulher vai falar, ela não é ouvida às vezes, né? Então, por quê? Porque a grande maioria que está lá é homem.
Sim. Então, às vezes, naquele momento, você também tem que dar uma posicionada na cadeira e falar, ei, gente, por favor, entendeu? Dá aquela chamadinha, os meninos não, opa, tudo bem. Aí, ou seja, tudo é uma questão da gente mudando uma cultura. Sim. Porque culturalmente a mulher não vinha muito mesmo pra política, né? E nós precisamos vir mais, colocar um nome. Não é que tem que ter mais mulher do que homem, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Agora, não é só porque é mulher, né? Sim, é verdade. É competente, é bom caráter, né? Tá defendendo aquilo que precisa ser defendido de acordo com aquilo que a gente crê, que é bom para todo mundo, que é bom para a família, que é bom para a cidade, porque não basta ser só mulher, como não basta ser só um homem, tem que ser um ser humano, né, que com o compromisso que precisa ter com as pessoas para poder ocupar esses cargos na política. Então, eu tive muita gente que me abriu porta, né? Eu fui, sim, respeitada no meu partido, no PSDB, eu tive meus espaços, e no momento em que eu achava que eu deveria ter tido mais, eu dialoguei e entendi talvez naquele momento não teria, e busquei um novo caminho, Eu acho que a mulher não pode abaixar a cabeça e dizer, eu sou mulher, aqui não tem espaço para mim, e vou ficar... Não, tem que ir à luta, né? Faça uma oração bem forte, com esperança, se prepara e vai à luta, porque tem muito espaço pra gente. Faz uma oração com muita fé e lidera com fé. E lidera com fé, é isso aí. E eu acho que é importante também... Tá linda essa foto aqui, viu, gente? Né? Linda. Muito legal. Eu acho que é importante também esse seu pensamento de somar, né? De contribuir, né? Não é os dois. Os homens contra as mulheres, etc, né? Muitas vezes tem isso, né? Parar com isso, né? Parar com isso. Então, e isso também foi uma narrativa que foi criada. Tem gente que usa até Bíblia para fazer esse jogo de uns contra os outros. Eu sempre costumo dizer que a boa teologia ela é feita se você olha, vai lá pro começo de tudo. Assim como quando perguntaram para Jesus, por exemplo, a respeito do divórcio, ele falou, no princípio não foi assim, porque ele estava mostrando, como é que foi a origem disso aqui. E quando Deus, na sua palavra, diz como ele nos criou sua imagem e semelhança. E ele não falou que se era homem ou mulher a imagem e semelhança dele. Porque a palavra ali no hebraico tem o sentido de o ser humano original. Sim, o ser humano. O ser humano, ele nos criou igual. É isso. E aí igual nesse sentido de que não está um aqui mais acima do outro, um tem que ser valorizado mais que o outro. Mas depois ele explica, apesar de sermos criados a imagem e semelhança de Deus, e ele diz homem e mulher os fez, quer dizer, os dois eram imagem e semelhança de Deus, ele só depois define no outro capítulo, dizendo que nós somos criados com as nossas diferenças. Isso. Mas justamente para aquilo que você disse, para que a gente se complete também, né? Para que a gente cresça tendo esse relacionamento um com o outro. Porque como você viu, eu estava prestando atenção, às vezes é só uma questão de linguagem também, né? Você está no meio de homem, posicionamento, tem um jeito, às vezes você tem que falar, ei, gente, se posicionar, é um jeitinho, né, que você tem que... Agora, claro, existem situações de violência, inclusive física, tal, de desmerecer, infelizmente... Tem machismo. Tem machismo. Eu sempre pergunto, as pessoas falam, mas, poxa, todo homem é assim? Pelo amor de Deus, aliás, eu penso que a maioria não são assim. Com certeza. Eu tenho 5 irmãos homens, pastor Ronaldo. Olha aí. E eu não tenho isso. Eu tô lá, eu convivi com todos eles, mais o meu pai, entendeu? Sim. E eu nunca vi isso na minha casa. Então vai o quê? Vai da educação. Isso. Vai de conhecer Jesus, né, Vai Gabriel? de conhecer Jesus. Um homem que conhece Deus, uma mulher que conhece Deus verdadeiramente, entendeu? Vai saber respeitar todo mundo. Às vezes a gente pode até não concordar com o posicionamento de alguém, com as escolhas de alguém, mas a gente ama, né? A gente transmite amor, respeito, não é isso, pastor Ronaldo? Então, eu penso que é assim. E as lutas que existem ainda, eu acho que tem uma luta muito forte ainda que a gente precisa realmente superar. A questão da violência contra a mulher, ela é um assunto que existe, nós não podemos negar isso. Eu sempre digo... Todo mundo tem que falar sobre isso, Gabriel. Todo mundo. Você tem que falar com a sua filhinha, né? Quem tem hora que você tiver um filhinho, você vai dizer, filho, olha, né? A vida é assim, explicar essa educação da família. A igreja precisa falar sobre isso, o mercado de trabalho, a sociedade precisa falar sobre isso, pra gente ir reduzindo, né? Porque ainda realmente existe. É muito mais comum, eu falo... Com tristeza as duas coisas, mas é muito mais comum, às vezes, uma mulher ser morta por um homem do que um homem por uma mulher. Acontece também de uma mulher matar homem? Acontece, mas na grande maioria são mulheres mortas por homens. E isso é um problema da sociedade e que a gente precisa combater, né? Combater. Exatamente. Inclusive, eu sei que você tem um grande trabalho, né? Até como deputada federal. Foi você que criou a lei do botão? A lei do botão do pânico aqui em Campo Grande, quando fui vereadora. E o aumento da pena do crime do feminicídio, aumentando de 12 para 20 anos a pena mínima.
Inclusive, recentemente, a gente teve um triste fato aqui na nossa cidade, muito né? Triste, a jornalista, é Vanessa, né? Foi a Vanessa. Foi o primeiro feminicídio. Tomara que não aconteça 2025. Mais nenhum aqui em Campo Grande, né? Teve 2 no estado e aqui de Campo Grande. A Vanessa trabalhou comigo na minha campanha de 2016. Olha. É uma pena. Eu trabalhei com ela na prefeitura, assim. Trabalhou não juntamente, mas a gente se encontrava. E é muito triste o que aconteceu. Falta Deus, eu não tenho dúvida disso. E você sabe que ela estava começando a frequentar a igreja lá, ela tava, até fez um comentário do culto que o pastor Leno pregou, ela mandou um recadinho. Sim, ela estava mesmo. Disse que estava querendo participar de um pequeno grupo, tudo, e aí... Uma moça muito querida, né? Na verdade, a Vanessa estava ali, a gente, assim, sabe um pouquinho, na luta, ela lutando, inclusive, pelo relacionamento dela, né? Tentando se aproximar e levar também, né, o ex-noivo dela mais próximo de Deus, buscando uma transformação que, infelizmente, né, não aconteceu. E agora a gente ora muito pela família dela, para que Deus possa consolá-la, pela família, uma morte trágica, que está passando esse momento todo. E a justiça precisa ser feita, né, Gabriel? Como que você achou, assim, na sua visão, Rose, colocando aqui, que a justiça aqui, no caso, né? Porque ela foi na Delegacia da Mulher, a Casa da Mulher Brasileira, né? Tá tendo até uma grande discussão em relação a isso. Sobre o protocolo de atendimento, né? Se demorou, se não demorou, devia ser. Como que você vê isso? Você sabe uma coisa interessante que eu vi? Porque é super de Deus, pastor Ronaldo. A primeira coisa que a gente precisa para resolver um problema é reconhecer que o problema existe. Isso é verdade. Essa é a primeira coisa. E eu fiquei assim, falei, poxa, que bom. O governo soltou uma nota reconhecendo. Inclusive ontem, domingo, eles estavam reunidos, domingo à noite. E o próprio governo reconhecendo que as instituições falharam. Existem melhorias, né, para acontecer. Eu acho que a gente precisa realmente partir desse princípio. Tem que reconhecer que não tá bom. E são várias reclamações há muito tempo, né? Então, que pena que tudo isso vem agora depois, né? Da morte de uma mulher, de uma pessoa tão querida. Enfim, ninguém merece, né? Morrer daquela forma. Com certeza não. E existem mesmo os problemas que precisam ser solucionados. A cada 2 horas, uma mulher procura aquele atendimento. Quando você vai olhar, o número de funcionários é muito reduzido, não tem número de psicólogos suficiente, sabe? Tem uma burocracia que está atrapalhando isso. Né? Então, foi o caso que aconteceu. A Vanessa jamais poderia ter voltado para casa dela sem a companhia de uma patrulha especializada, né? Então, tem a Patrulha Maria da Penha, que é com a Guarda Municipal, tem também aquele programa da Polícia Militar, né, que acompanha especificamente as mulheres que estão com medida protetiva, e ali era um dos casos, né? Então, houve uma falha, sim, que precisa ser corrigida. Nós não estamos aqui também para condenar ninguém, mas o problema está aí, os responsáveis têm que responder por isso e precisa mudar, né? Que esse possa ter sido o último. Sim. Né? Eu gostei que bom também. Que não tivesse acontecido, mas já que aconteceu, que possa ser o último. Pode ser o último. Eu gostei também, como você disse, eu gostei da posição do governo. Até ouvi uma fala do nosso amigo governador Eduardo Riedel. Ele pontuando assim com muita... Eu vi muita coerência, ele tinha consciência. É isso. Porque ele é um bom gestor e ele sabe, olha, nós identificamos um problema, nós temos que trabalhar aqui para solucionar esse problema. É isso. Eu acho que esse é o caminho, sabe? A gente precisa ter humildade, né? Para reconhecer as coisas que ainda tem muita coisa muito boa funcionando no Mato Grosso do Sul. E a motivação do governador Eduardo Riedel é a melhor possível, Ronaldo. Eu não tenho dúvida disso. E a gente viu ontem, entendeu? Assim, o desejo, a angústia realmente de poder não permitir. Porque, olha, sinceramente, o que aconteceu com essa jovem, com a Vanessa, que é uma amiga nossa também, querida, é uma coisa, mexe muito com a gente, sabe por quê, Ronaldo? É como se pudesse acontecer, e pode, infelizmente, acontecer com qualquer um de nós. Você imagina que ninguém tinha noção de que o rapaz tivesse condições de fazer aquilo. Eu conheço dezenas de pessoas que convivem com ele. Ninguém nunca soube de nada. Primeira coisa que a gente precisa discutir é uma nova lei, de um protocolo, né, onde, poxa, se eu quero me relacionar com alguém, se eu estou interessado em alguém, tem que ter algum lugar que eu possa saber se aquela pessoa já teve, mesmo que não seja de forma aberta, falando especificamente, mas eu preciso de um protocolo para dizer, olha, essa pessoa já teve problema na justiça por violência doméstica. Não precisa falar contra quem foi, porque o sigilo impede isso. Mas se tem ali um alerta, aí eu já sei que eu preciso compreender melhor essa pessoa. Agora você imagina, a pessoa conhecida na cidade, querido com todo mundo. Um músico, a natureza do músico não tinha um perfil. A natureza do músico geralmente é ser mais sensível, aquela coisa toda, você não imagina, foi o que aconteceu com ela.
né? Então, assim, é um protocolo que pode ter, né? Nos Estados Unidos, acho que vocês acompanharam isso. Tem um lugar da questão do pedófilo, por exemplo. Se tem um pedófilo naquele bairro ali, entendeu? Aparece no celular, dispara um aplicativo para quem está naquela região dizendo, olha, alerta, porque tem uma pessoa, né, que já respondeu o processo por pedofilia na região que você está. Olha que coisa. Olha isso. Isso é ótimo, né? Muito interessante. Entendeu? Então, eu acho que nós temos várias medidas que precisam ser agora tomadas, entendeu? E principalmente essa reestruturação. Boa. Eu sempre disse que 50% dos problemas das pessoas que procuram o poder público acaba no acolhimento. Então, se eu estou com dor e vou num posto de saúde, se eu sou bem acolhido, por mais que vá demorar 1 hora, às vezes 2 horas, se não é grave a situação, e você está ali, mas se você tem uma aguinha geladinha, se você tem uma cadeira confortável, um acolhimento de carinho já cura, já começa curando ali o respeito e a dignidade, né? Então a gente precisa humanizar esse atendimento em todos os setores públicos. Eu acho que isso ajuda muito a melhorar a vida das pessoas. Isso é verdade mesmo. Você conhece um médico chamado Dr. Aristeu? Aristeu, meu sogro querido, um grande abraço. É seu sogro? É meu sogro, O Aristeu ali... Vai virar vovô agora essa semana. Cidrolândia, ele tá ali, vai virar vovô. Quinta-feira, a Manuela chega. Eita, vai chegar no dia... O dia que vocês estão vendo, né, quinta-feira... Quinta-feira! Manuela vai botar assim, né, no braço. Que coisa maravilhosa, coisa boa. Coisa ele me disse justamente isso. Inclusive, ele trabalhou uma parte com uma população indígena ali, né? Assentamentos ali na região de Cidrolândia, ele é médico. Sim. Ele disse que às vezes a pessoa chegava ali, parecia que estava com as maiores dores do mundo. E ele dizia, olha, eu como médico, eu percebi assim, eu tenho que escutar as pessoas. É isso. Porque ele falou, tem muitos profissionais que chegam a mandar, não, faz esse exame, faz isso aqui, e tchau. Ele parava para escutar, ele fazia perguntas. Como é que tá você nessa área? O Aristeu. É isso. Mas é maravilhoso. Ele falou que a pessoa que estava na frente dele já saía curada praticamente. Isso. É o carinho, né? É o carinho, é o respeito. Empatia, então, né? eu penso que qualificar o serviço público, sabe? Nessa questão do atendimento ajuda a melhorar muito, né? E vai impedir com que erros, né, possam acontecer. Porque quando a instituição pública erra, ela pode causar a morte de alguém. Com certeza. Entendeu? Então isso é muito sério, é muito pesado. Né? Muita responsabilidade, né? E a gente falando sobre aqui serviço público, você tem um grande conhecimento político. Eu queria que você falasse, ainda tem um tempinho, então dá pra gente conversar bastante. Para aquele relógio, que ele não tá certo, não. Já tá indo de quase 30. A gente tem um relógio ali que ele... Quando o papo é bom, vai rápido. Vai rápido. O Rafael acelera esse relógio, certeza. Eu queria que você, assim, desse uma visão. E daí, se você até puder ir separando no federal, no estadual e municipal, como que você enxerga hoje que tá os nossos governantes? Como que eles estão aí liderando? Tá indo para um bom caminho ou tem muito a melhorar? Eu acho assim, Gabriel, vamos começar falando, né, um pouquinho daqui. Eu sempre dizia assim, bom, não sou eu posso achar alguma coisa como eleitora também, né? Com certeza. Mas quem tem que dar essa opinião mesmo, eu sempre dizia, são as pessoas que estão aí, são os eleitores também, de forma geral, né? Eu penso que o estado do Mato Grosso do Sul caminha bem, né? Nós temos aí índices, dados importantes que mostram que o estado cresce do ponto de vista econômico, que hoje aumentou ainda mais, já vinha bem, já no governo passado, e aumentou a capacidade ainda de buscar mais investimentos. Hoje, nós das 3 maiores empresas, indústria de celulose do mundo, as 3 estão aqui no nosso estado, né, com investimentos bilionários chegando aqui, e isso para a gente é uma grande oportunidade. Por outro lado, eu sempre digo que quando a gente fala de produção, o nosso estado tem uma vocação enorme para produzir alimentos, e a gente precisa focar um pouco nisso para a gente poder comer uma comida melhor, com mais qualidade e mais barata, e também exportar mais também. E nós temos a vocação para isso, né? Então, além da questão da celulose, da cana, a questão da soja, do trigo e do boi, a gente precisa plantar mais mandioca, tomate, a laranja agora está chegando. Então, eu acho que a gente passa por um momento de um desenvolvimento muito importante. Distribuir melhor essa renda, acho que esse é o grande desafio, né, do governador, de pensar em como melhorar a vida das pessoas, uma vez que a vida do Estado, da máquina, está organizada. Como é que a gente faz para poder ir melhorando ainda mais a capacidade das pessoas terem rendas mais altas, né? Para poder ela ter mais autonomia e comprar sua comida, comprar sua roupa. Melhor qualidade de vida, né? Melhor qualidade de vida. Mas nós estamos nesse caminho aí, então eu vejo positivo. Campo Grande vive um momento desafiador, enorme,
né? Eu acho que tá aí, as pessoas estão sofrendo bastante em áreas que é duro, que é difícil, que a questão da saúde hoje é o maior problema de Campo Grande, né? Então há uma dificuldade gigante no atendimento, no acesso a medicamentos, na questão das crianças com alguma deficiência, né? As mães atípicas que sofrem aí. E aqui não é uma crítica, viu, gente? Não é uma crítica porque perdi a eleição. Nada, a eleição passou. Acabou. Eu oro a Deus, inclusive, para que Campo Grande seja uma cidade, né, melhor ainda. Eu torço para que dê certo. Eu não sou daquela, não, que quanto pior, melhor. Pelo contrário, eu quero que dê certo. Mas eu também moro aqui, vivo aqui e tenho uma responsabilidade de quem teve mais de 200 mil votos, que é cobrar. Campo Grande não vai bem, todo mundo sabe, e tomara que realmente, né, a prefeita tome as decisões que precisam ser tomadas com sensibilidade, com responsabilidade, para a gente poder avançar. O governo federal, nós estamos vivendo um momento extremamente desafiador, né? É um juro que está descontrolado, o preço dos alimentos é muito alto, e o meu desejo também, nunca escondi, eu não estive com o Lula, eu não apoiei o Lula, eu não pedi voto para o Lula. O Lula se tornou presidente, ele é o presidente até o final de 2026. E aí a minha oração é que dê certo. Precisa dar certo pelo Brasil. Então, apesar de eu não ter apoiado, apesar de eu não ter votado, e nunca escondi isso, Gabriel, de ninguém, e nem faria isso, né, por nenhum motivo ou por nenhuma outra motivação. Até os seus próprios votos como deputado federal fala por sempre, si, né? Sempre votei aí com o Bolsonaro, praticamente 90 e tantos %. Mas eu torço para que dê certo, para que mude. Não está bem. E precisa melhorar. E a gente torce para que melhore, né? O Congresso tem um papel fundamental, que é de votar as pautas importantes que o Brasil precisa. E aí tem que esquecer partido, tem que esquecer as ideologias aí e colocar o interesse do Brasil realmente, né, acima dos interesses pessoais. Esse tem que ser o papel de quem é deputado, de quem é senador, né? E eu tenho assim, pedido a Deus para que realmente isso aconteça e a gente consiga ver o nosso país avançar nas pautas que precisam avançar. Por outro lado, a gente sempre teve uma preocupação muito grande, né, com as pautas conservadoras que garanta a tranquilidade das nossas crianças, né, que a gente não veja aí nenhum tipo de política pública que venha distorcer aquilo que Deus espera de nós, aquilo que Deus quer para as famílias aconteça. Aí a gente vê que hoje, né, nós temos também um Congresso muito comprometido com essa parte, né? Os evangélicos, os católicos que estão lá, o cristão autêntico mesmo, né? E eu também estive lá. Nada nesse país vai acontecer sem que realmente o Congresso vá lá e determine. Eu acho que a questão dos poderes, né, que é uma coisa que às vezes nos preocupa. Não pode o STF querer legislar e nem os deputados querem ir lá pautar a reunião de ministros. Né? Então eu penso que cada um, estando no seu cantinho e cumprindo o seu papel, a gente vai viver num país muito melhor. Com certeza. Né? Então essa é a minha visão sobre esse momento que a gente está vivendo agora. Durante a campanha, Rose, você tem ali algumas pessoas, né? Até você tá ali ter trabalhado na ali, Sudeco, na né? Sudeco, isso. Inclusive, a primeira mulher, né, a assumir esse cargo. Parabéns. Primeira mulher, Obrigada. Eu queria ouvir de você, assim, no aspecto, nessa questão da liderança, na área da política. Você se enxerga hoje mais à esquerda, ao centro, à direita? Como você se enxerga? Na verdade, assim, eu sempre fui centro-direita. Por quê? Por que centro-direita? Porque as nossas pautas, que a gente nunca abriu mão de defender, elas estão muito ligadas à direita. Né? Mas o meu partido é um partido de centro, que é a União Brasil. O União Brasil, o PP, que é até o partido da senadora Tereza Cristina, o Republicanos, né? Todos eles têm ministros no governo, hoje. Agora, governabilidade é uma coisa, pastor Ronaldo, descobri isso em Brasília. E projeto político é outro. Pode ter certeza, o PP vai ter um projeto, tudo indica, que não é caminhando com o governo que está aí nas eleições de 2026. União Brasil já tem um pré-candidato, que é o Ronaldo Caiado, que é um cara de direita. Com certeza. Então, nessas eleições foi muito triste isso, porque quando os governadores me indicaram para ir lá para a Sudeco, né, e eu não fui realmente indicação do PT, não fui. Eu fui indicação dos governadores, porque a Sudeco, quem indica são os governadores. E eu disse isso 1000 vezes nas eleições, mas foi terrível, porque acabou que a mentira, nesse sentido, a mentira acabou colando. Muita gente não votou em mim por essa questão. Ah, mas eu não quero votar em ninguém do PT, e a Rose é do PT.
E eu, assim, não estou aqui condenando nenhum partido. Acho que tem pessoas, gente fina, sim, em todos os partidos, gente boa em todos os partidos, como tem gente também que não merece o respeito de ninguém em todos os partidos. Mas eu não era do PT e nem indicação do PT. Eu fui indicação dos governadores, né? E fiquei lá esse período. Agora, nesse momento, a gente vai ficar fazendo um trabalho mais na política, inclusive pensando na região centro-oeste através do partido que eu sou presidente, que é a União Brasil, pensando num projeto para 26, como que nós vamos juntar aí alguns pré-candidatos a presidente para sair um nome para a gente poder estar caminhando junto, né? Então, legal. Eu acho que a gente é legal quando você toca nesse assunto, porque eu sofri demais nessa eleição. A ponto de você esclarecer, né? Muito, exatamente, trazer clareza. E o que né, Gabriel? Se eu tivesse sido escolhida pelo PT, eu teria falado, olha... Entendeu? E teria ficado claro para todo mundo, mas não foi o caso, né? E muita gente naquele momento acabou explorando isso no meio político, sabendo que não era verdade, mas sabia que me tiraria alguns votos, né? Como de fato tirou. Mas Deus está no controle de tudo, né? Amém. Quem sabe realmente Deus não permitiu esse momento eu ser prefeita, né? Por circunstâncias que a gente não conhece, não sabe, que só lá na frente às vezes a gente vai descobrir, né? Então eu fico muito em paz em relação a isso. Bacana. Show de bola, pai. Muitas Show de coisas bola. Esclarecidas, né? Muitas. E, rapaz, olha lá, o relógio jogou. Não, mas ainda tem. Vixe, tem espaço. Acabou, Ontem eu olha. estava vendo um podcast, inclusive. Gosto de Mas podcast. você sabe, eu acho que a nossa convidada também tem um horário aí. Já tem gente aqui me cobrando no olhar. rapaz, no olha olhar lá. já, que ele já tem que ir daqui Já a pouco. tem gente, Não, mas tem um tempinho pra gente encerrar aqui. Ainda tem um tempinho pra encerrar. Não é todo dia que a gente vem aqui no Literando com Fé. Então pronto. Jean, segura aí uns 5 minutinhos aí, né? Já vai, já. Eu tava ouvindo ele é pastor, mas ele também é professor. Ele, inclusive, já li um livro dele, Brasil Polifônico, do Davi Lago. Sim. E ele estava ontem, não ontem, né? Eu vi ontem um podcast, que ele estava falando sobre a liderança da bancada evangélica, dos evangélicos, ele não quis citar tantos católicos, mas focando nos evangélicos, na política. E ele é um pesquisador, assim, até esse livro dele ele vai contando desde lá de trás. E a opinião dele, eu queria trazer aqui pra mesa essa opinião, não que concorde totalmente, eu não discordo, é só a opinião dele, no sentido de que hoje a bancada evangélica precisa ter um amadurecimento político, que foca muito assim em pautas ainda básicas, né? De defender a laicidade, defender a liberdade de religião, tudo isso é importante. Mas falta também um pouco mais essa questão de olhar para o cidadão, para as pautas de país, assim. Você que esteve lá em Brasília, deputado federal, como que você enxerga hoje o trabalho da bancada evangélica, dessa liderança ali no Congresso? Bom, os 4 anos que eu fiquei lá, Gabriel, assim, como deputada federal, eu participei, né, bem próximo da bancada evangélica. Nós tínhamos nosso culto semanal, né, assim, nossas reuniões semanais e as pautas também dos projetos que a gente sempre debatia, né? O que era importante, a gente votar a favor ou votar contra, tal. Eu sempre vi uma bancada, com raras exceções, muito equilibrada, sabe? No sentido de compreender que lá nós não estamos para defender o interesse do evangélico, nós estamos lá para defender o interesse de um país, né, que precisa viver de acordo com o propósito, como a gente disse, assim, do que Deus quer para as famílias. Então, a nossa preocupação era realmente assim, a gente impedir que as pautas que pudessem trazer risco, né, para a construção do que é uma família de verdade, né, para a construção, e quando eu falo da família de verdade, eu estou falando de você fortalecer o acesso ao pai, à mãe, à criança, na educação, na cultura, na saúde, de acordo com aquilo que qualquer pai, qualquer mãe quer para um filho. Então era uma preocupação nossa gigante, como era também para a gente uma preocupação a gente ver as emendas parlamentares ser distribuídas de acordo, né, com a necessidade que realmente cada cidade tinha. A gente debatia assuntos que não eram só pautas conservadoras, que as pessoas falam. Não, a gente debatia política pública, eficiente. Então, eu sempre vi lá, dentro da bancada evangélica, esse desejo de dar uma contribuição para o Brasil, inclusive para a gente poder falar, poxa, nós estamos aqui, né, a gente levanta a bandeira do cristianismo e por isso a gente está lutando para que realmente os projetos que vai impactar positivamente a vida das pessoas possam acontecer. Então, legal. Hoje, não é diferente. Existe também, e não dá para a gente negar isso aqui, já tem gente que pegou a história da polarização, Gabriel, como bandeira política apenas, sabe, pastor Ronaldo? Sim.
Então, a pessoa às vezes faz questão de criar uma polêmica em determinados temas que às vezes nem vai ser debatido, que nem vai avançar lá dentro, que talvez nem passou por uma comissão para depois ir para o plenário, e a pessoa faz daquilo um grande tema de discussão porque fortalece um lado e fortalece o outro também, né? Porque quando um lado... né? É palanque. E aí eu sempre procurei fugir disso, sabe? Talvez teria ganhado mais votos, inclusive, se tivesse ido me apegar a essas questões, mas eu sempre procurei fazer de verdade, né? Poxa, que o que e às vezes quietinha, mas na hora do voto, ir lá e votar de acordo com aquilo que eu sei, né? Que é o meu compromisso como mulher, como cristã e como alguém que foi eleito eleita por eleitores que me conhecem, poxa, que sabe de onde eu sou, né? Que vem da minha origem, que sabe qual é a minha fé. Então, o eleitor, quando ele vota em mim, ele está votando em mim porque ele me conhece. Eu não posso chegar lá e votar totalmente diferente daquilo que ele está esperando, né? Então, eu sempre procurei fazer o nosso mandato assim. E vejo que a bancada evangélica, a bancada cristã, ela tem um papel fundamental, né, dentro do Congresso Nacional. E sempre digo assim para os amigos que eu tinha mais liberdade, olha, deixa os exageros do lado para a gente não ser mal compreendido. O que é mal compreendido? Se eu não concordo com ele, eu não posso ser agressivo para dizer que eu não concordo com ele, né? Discorda mostrando o porquê e em amor. Nós não podemos abrir mão de tudo que a gente for fazer. Pastor Ronaldo, tem que ser com amor. Não pode ser com agressividade, nem com tom áspero, e nem tirando sarro, e nem marginalizando ninguém. Não cabe a nós isso, né? Agora, não vem também empurrando na gente de goela abaixo, porque a gente não vai aceitar, né? É verdade. A política é só uma ferramenta, né? Nós seguimos um mestre, né? Que é o Filho de Deus, que nos ensinou que nós devemos amar até nossos inimigos. Isso Imagina é isso. Isso não quer dizer que o próprio Jesus que nos ensinou, quando ele teve que se contrapor, Ele foi lá e... falando com os fariseus, ele foi direto. Daí já pensou alguém falar assim, raça de víboras? Imagina, Entendeu? não era... Mas ele foi claro nas suas observações e ele amava ali os fariseus também. Ele estava querendo exortá-los para ver se dava um choque. Ele foi lá, deu uma chacoalhada na turma. Opa, galera. É interessante isso. Então, caminhando já pros finalmente, né, pai? Infelizmente, aqui tinha papo, mas pode ter parte 2, hein? Pode ter parte 2, Com certeza, a gente vai combinar certinho. Mas hoje, Rose, já te agradecer. E também, assim, última pergunta é, qual que é o futuro aí da Rose? Como que tá? O que que tá caminhando? A gente já sabe que você tá... Rapaz, agora todo mundo ficou assim... todo mundo agora. Quero ouvir. É deputado estadual, federal, Senado ainda não tá decidido, vai trabalhar ali no União Brasil, como que tá? Na verdade, Gabriel, assim, eu penso que nesse momento, né, o nosso ideal é ajudar, estar junto, caminhando aqui, ajudando o governador, né, tem um projeto da reeleição dele, a União Brasil tem total interesse em estar juntos nessa construção. Eu devo estar em Brasília. A princípio, nós estamos discutindo e conversando sobre a possibilidade de voltar a deputada federal, mas como você disse, ainda tem 2 anos quase, né? Então tem muita água ainda para andar debaixo dessa ponte e a gente vai conversando, organizando, fortalecendo o partido, né, para a gente poder eleger aí pelo menos uns 2 deputados federais, fazer 3 deputados estaduais no União Brasil, né, com essa parceria que a gente também quer organizar aí com o governador Eduardo Rido. Tenho conversado bastante também com esse governador Reinaldo Azambuja, para a gente poder ter um time para fortalecer o partido e a gente fazer essa caminhada juntos aí. Que legal, e você vai estar liderando esse projeto. Vamos estar liderando esse processo aí. Show de bola. Rose, ó, essa câmera é toda sua para você deixar um recado final. Quiser também deixar as suas mídias sociais, onde o pessoal pode procurar, fica à vontade. Bom, primeiro eu quero agradecer vocês dois, né? O pai e o filho, que daqui a pouquinho vai ser pai também. É verdade. Né? O novo papai. Vem a Manuela. Vem a Manu aí, né? Que seja realmente uma nova fase na sua vida, Gabriel. Amém. Sabe? Que eu tenho certeza que já é uma bênção enorme. Né? Uma bênção para você, uma bênção pro seu pai, porque ser avô, todo mundo que é avô fala que é maravilhoso. Segunda vez já, tem a Luísa. Agora vem. Que Deus possa abençoar vocês, obrigado, tá? Você, sua esposa, sua filhinha. E agradecer pelo convite. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo tão agradável, falando um pouquinho da minha história de vida, das minhas experiências, falando um pouquinho de fé, que é tão importante, né? E agradecer vocês que estão aí nos assistindo, aproveitando aqui esse momento para agradecer, inclusive, aqueles que votaram em mim nas últimas eleições, aqueles que oraram por mim. Obrigado pela confiança, né? E talvez você que não caminhou junto, né? Mas eu quero te agradecer e dizer
que o meu desejo é que realmente Deus continue abençoando a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, e que a fé em Deus realmente ela possa ser cada vez mais, né, divulgada, que esse possa ser um canal, inclusive, para que muita gente, né, que vai assistir, que vai acompanhar, possa saber que quando a gente tem fé em Deus é muito mais fácil da gente superar os desafios do dia a dia, tá bom? Então estamos juntos e que possa ser um 2025 abençoado para todas as famílias. Amém. Grande Ronald. É isso. Obrigado. Mais um, né, meu, pra conta? Mais um pra conta. Foi sensacional. Foi sensacional. Aprendemos lições de liderança super interessantes, como você pontuou, né? A questão do propósito, a questão da autoliderança. Eu acho que a Rose também, pela história dela, é uma pessoa muito resiliente, né? Isso é verdade. Ela sofre aqueles impactos da coisa, mas continua caminhando. Continua uma pessoa que realmente entende que isso é um propósito de Deus na vida dela e vai caminhando. Aprendizados super importantes e realmente, como disse o versículo que a gente leu em Romanos 8:28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. É isso, show de bola. Gente, queremos agradecer você que ficou conosco até aqui. Não esquece de deixar aquele curtir, né? Que nos ajuda muito, né, pai? Sim, opa! Comenta aí o que você achou. Faz uma pergunta lá, a Rose também vai dar uma olhada lá nos comentários. Se tiver alguma pergunta, ela responde lá pra vocês. Compartilha aí com seus amigos, familiares, pessoal da igreja aí, enfim. E olha, não esquece também de nos acompanhar ali no nosso Instagram, que vai ser os cortes desse episódio, @liderandoconfé, né? Sem o acento no E, _, tá bom? Pra você ficar por dentro também dos próximos convidados. Deus abençoe grandemente sua vida. Peraí, pode falar. Não, esqueceu do negócio. Mas tem gente que tá assistindo agora, que não tá inscrito no canal aí. É verdade. Aí, ó, que o tempo sem fazer, eu esqueci isso aí. Precisa se inscrever. Precisa se inscrever. E também deixar o sininho pronto lá, porque quando tiver outro... É verdade. O episódio já vai ficar sabendo na hora. Na hora. E não custa nada, né? E nos ajuda tanto. E segue no Instagram, como segue você falou. todo mundo. Isso aí, gente. Deus te abençoe e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento. Mais cor, tintas e revestimentos. Juntos vamos colorir e revestir os seus sonhos. SFI Chips MS, provedora de soluções em serviços de preparação eletrônica automotiva. Daniele Mitani, arquitetura e interiores, transformando os sonhos da sua família em ambientes acolhedores e personalizados. Espaço Malbec Eventos, tornando o seu evento verdadeiramente especial. E Bote Marketing na sua empresa.